Primeira observação importante, conversa sempre com o seu cliente sobre a vantagem de fazer um acordo no juizado, tá? Mesmo na audiência de instrução. E eu já disse isso, por que eu estou repetindo? Porque na prática, às vezes é melhor um acordo ruim do que uma sentença que não consegue se executar depois. Às vezes, a parte requerida não tem bens, não tem nada, mas ela quer lá pagar R$100 por mês. Fala para o seu cliente, eu já vi isso acontecer muito na prática. Às vezes é melhor um mau acordo, mas que traga dinheiro para o bolso, do que uma boa sentença que vai virar um quadro na parede. Tá? Você não quer uma sentença para pôr no quadro, você quer uma sentença para tornar ela líquida, para pôr a mão no patrimônio. Então, pondere isso. Não seja, nessa hora, nariz empinado. Não, a gente tem direito, nós vamos ganhar. Tudo bem, ganhar e não levar não adianta nada, tá bom? Segunda observação importante. Se o réu apresentar contestação antes da data da audiência de instrução, estuda os pontos controvertidos, tá? Para que você possa ir melhor preparado para impugnar. Se o réu apresentar contestação antes da audiência de instrução, você, advogado do autor, vai devorar aquela contestação. Primeiro, para que você possa impugnar ela da melhor maneira possível, e segundo, para que você possa identificar os pontos controvertidos. Aquilo que o autor disse e que o réu contrariou, isso é um ponto controvertido. E sobre isso, você vai poder fazer as suas perguntas para a testemunha lá na hora da audiência. Se você não quer ter perguntas indeferidas pelo juiz leigo, você saiba que as suas perguntas têm que guardar relação com os pontos controvertidos. Então essa é uma grande vantagem quando o réu apresenta a contestação antecipadamente. Ah, mas professor, no meu caso ele não apresentou antecipadamente, ele apresentou só lá na hora. Você vai ter que ser muito vivaz, vai ter que ser muito preparado e dinâmico para identificar ali os pontos controvertidos, para que você não saia fazendo perguntas que não tem nada a ver e tenha pergunta indeferida pelo juiz leigo, tá bom? Terceiro ponto importante, se a parte adversa, a parte do outro lado, não estiver respeitando a autoridade do juiz leigo, imagina que ela está lá inconformada com alguma decisão do juiz leigo, começa a ser grosseira, começa a falar mais alto. O que eu quero te dizer, você não precisa agir da mesma maneira, tá? Ao contrário, mostre-se mais respeitoso ainda, tá bom? Não esquece que o juiz leigo é um ser humano que está ali trabalhando como você, então se a outra parte estiver sendo desrespeitosa, não vai pegar carona não, ainda que você esteja chateado com alguma coisa, com algum indeferimento, não vai pegar carona e começar a querer dar de dedo no juiz leigo. Respeita a pessoa que está ali do outro lado, esse é o primeiro ponto, né? Respeita a autoridade em que ele está investido e haja tecnicamente. Você sempre vai ser respeitado pelos juízes, pelos auxiliares da justiça, quando você é combativo tecnicamente, e não combativo de gritar, de falar alto, de querer se impor pela força. Não tem aquela frase que fale, diminua o tom de voz e melhore os seus argumentos, tá? Diminua o tom de voz e melhore os seus argumentos. Esse é um ponto-chave para você formar a sua imagem profissional. Uma imagem boa, uma imagem sólida, que isso transmite para todos os membros do judiciário e transmite para os seus clientes, tá? Às vezes você acha que a vantagem é você dar de dedo ali na cara do juiz leigo, que você vai estar mostrando serviço para o seu cliente. Não, você vai estar mostrando um desserviço para você mesmo. Importante, apresente qualquer impedimento de comparecimento à audiência até a abertura da audiência. Então, aconteceu algum imprevisto, você foi intimado para uma outra audiência na mesma data, no mesmo local. Apresente esse impedimento antes, peticione antes, principalmente com processo eletrônico. Você pode peticionar a qualquer hora do dia e da noite, do local onde você estiver. Não deixe para apresentar o impedimento depois, tá? É claro que às vezes não dá. Imagina que você está indo para a audiência com o seu cliente, sofre um acidente de carro, não tem como você lá acidentado
peticionar pedindo a redesignação ou informando o imprevisto. Mas aí você vai fazer na primeira oportunidade que você tiver, para que não corra o risco do juiz leigo achar que você simplesmente não compareceu. Ou, o que é pior, achar que o motivo que você está apresentando depois é um motivo forjado, um motivo inventado. Então, a dica que eu quero te dar é: apresente qualquer impedimento de comparecimento na audiência até a data da abertura dessa audiência, tá bom? A quinta observação importante que eu quero te fazer é o seguinte: nessa audiência, na audiência de instrução, você pode apresentar todo tipo de pedido ou requerimento de produção de prova. Isso está previsto lá no artigo 33 da Lei 9.099. Então, se lá durante a instrução você resolve querer um depoimento pessoal da parte, você tem que falar no começo da audiência. Você não precisa ter requerido antes. Se surgiu lá no meio dos debates a necessidade de pedir um ofício, por exemplo, para uma concessionária de energia elétrica, você vai fazer esse requerimento na audiência. Todo tipo de requerimento de produção de prova pode ser apresentado até a data da audiência, até lá na audiência, tá? Agora, se você já sabe uma prova que você quer pedir para o juiz, já se antecipe, tá? Peça antecipadamente para que a prova possa ser trazida para o processo até a data da audiência. Quem sabe lá na data de audiência já vai sair a sentença, o seu processo ganha tempo, tá? Nenhum juiz gosta de perceber quando a parte está pedindo prova simplesmente com o intuito protelatório, com o intuito de fazer demorar cada vez mais o processo. Olha, o juiz leigo, o juiz togado são seres humanos. Eles acabam ficando contaminados até na hora de decidir pela postura da parte, pela postura do advogado. Então, fica muito esperto com isso, tá bom? Sexta observação importante: qualquer necessidade de adiamento da audiência deve observar as regras que estão previstas no Código de Processo Civil. O CPC traz lá quando que uma audiência pode ser redesignada. É importante que você estude, tá? Que na Lei 9.099 não tem nenhuma regra específica. Então aí, nesse caso, valem as regras que estão previstas lá no Código de Processo Civil. Sétima observação importante: pode ser que a prova oral seja apenas gravada, sem necessidade de reduzir a termo. E hoje isso está cada vez mais comum. Hoje os juízes não digitam mais os depoimentos. Os depoimentos são filmados, são gravados. Então, é importante que daqui em diante os juizados comecem a gravar toda a audiência. Não só o momento da colheita da prova, mas tudo. A postura do juiz leigo, a postura do advogado, os requerimentos. O ideal da Lei 9.099, lá atrás, em 1995, quando ela foi criada, era já que todos os atos fossem gravados. Inclusive, tinha juiz que atuou lá nos primórdios do juizado, que ele levava gravador de fita próprio, porque a justiça não tinha, e ele gravava os depoimentos naquelas fitas cassetes, tá? Então é importante que você saiba que nem tudo vai ser reduzido a termo. Oitava observação importante: se o seu cliente, e olha, essa é uma dica de ouro, tá? Se o seu cliente te apresentar razões fortes para contradita de uma testemunha, mas ele não tiver provas naquele momento, você pode ponderar com o juiz leigo para que ele redesigne uma audiência para você provar a contradita. Eu sei que isso é muito comum acontecer na Justiça do Trabalho também, porque na Justiça do Trabalho a parte contrária só conhece as testemunhas no dia da audiência, e no juizado, como nós já dissemos, na grande maioria das vezes você só vai conhecer as testemunhas da parte contrária lá no dia da audiência. Então, o seu cliente, olha, eu tenho certeza absoluta, eles são amigos íntimos, eles frequentam a casa um do outro, tem um monte de comprovação aí nas redes sociais, só que você está ali na audiência, você não tem como apresentar essas provas para o juiz. Então você vai ponderar com o juiz leigo e vai apelar ao bom senso dele. Fala, olha, nós fomos pegos de surpresa, eu não tinha como trazer uma prova se eu nem conhecia as testemunhas. Eu já vi isso funcionar muito na prática, tá? Não é muito comum, tá? O juiz leigo deferir esse tipo de redesignação, então você vai deixar para usar apenas em momentos especiais, em ocasiões especiais, tá bom?